Olá, meu nome é Simone Amorim, eu sou instrutora de órgãos públicos, atuo com mais frequência aqui no meu estado do Mato Grosso do Sul, mas estou acostumada à realidade dos pequenos municípios também Brasil afora. Atualmente estou trabalhando na capacitação de fiscais de contratos e aí percebi as dificuldades que os servidores dos pequenos municípios, especialmente, encontram para a atuação como fiscais. Fora a problemática do desconhecimento das suas funções, da metodologia, da falta de padronização, da falta de regulamentação, da falta de estrutura técnica, tecnológica, administrativa dos jurisdicionados, dos órgãos, eu também percebo aí que nós temos as dificuldades inerentes aos fiscais relacionadas às licitações. Então, o fiscal não conhece de licitação nem o básico. E eu diria que ao menos o básico os fiscais devem conhecer de licitação. Por que ao menos o básico eles devem conhecer de licitação? Porque falar sobre os instrumentos de fiscalização, termo de referência, edital, agora relatório de viabilidade em razão dos estudos técnicos preliminares que estão em fase de implantação nestes pequenos municípios, não pode ser para eles um objeto estranho. Eles devem conhecer um pouco da técnica aplicada, da metodologia aplicada nos processos de contratações públicas, para que eles possam exercer as suas funções de uma forma mais eficiente. Então, eu não digo que o fiscal de contrato precisa necessariamente ser um expert em licitações. Não, ele não vai atuar fazendo uma licitação, ele não vai participar do processo de planejamento, mas ele vai atuar na fase de execução do contrato. Sobre essa série fiscais de contratos que eu faço agora, eu tenho vídeos anteriores, portanto, se você ainda não viu, eu sugiro que pare este vídeo e volte no vídeo anterior, que foi a aula número 1. Anterior, nós tivemos ainda um vídeo fora do contexto dessas aulas de licitação, essa série de licitação básica, que serve não somente para os fiscais, como para todos aqueles que querem entender um pouquinho das licitações, das contratações públicas, mas eu sugiro que se você perdeu a aula anterior, volte, tá? Pare esse vídeo e assiste a aula número 1. Por quê? Lá eu falei sobre as modalidades tradicionais, prescritas aqui pela Lei 8.666, e falei um pouquinho, só dando uma entrada, uma introdução lá no pregão eletrônico. Eu expliquei para os colegas que nós temos aí a modalidade pregão, que foi prescrita fora da Lei 8.666, sendo a mais aplicada, como a mais usual. E aí nós temos, desde 2002, pela 10.520, essa lei instituiu o pregão. Nós tivemos algumas tentativas da União de implementar o pregão como obrigatório, depois como opcional, agora retoma como obrigatório no Decreto 10.520 de 2019. Então, quando é que nós temos a obrigação de utilizar o pregão pela modalidade eletrônica? Quando vamos operacionalizar lá no nosso órgão recursos advindos de transferências voluntárias lá da União. Então, eu recebi da União, aqui no meu município, um recurso para a construção de uma ponte, de uma escola, por exemplo. Aliás, para objetos de obras eu não posso operacionalizar através do pregão eletrônico, mas eu tenho um recurso que eu recebi da União como transferência voluntária para a realização de um serviço comum, de um bem comum ou até de um serviço de engenharia tido como comum. Então, obrigatoriamente, eu terei que me utilizar aí do pregão pela modalidade eletrônica. Também tivemos agora uma recente alteração na lei, onde os recursos advindos do PNAE e do PNAT, que são recursos aplicados aí no transporte, na merenda escolar, também deverão ser operacionalizados através do pregão eletrônico. Certo? Então, chegou um pedido, agora materializado numa solicitação de demanda, de acordo com os estudos técnicos preliminares materializados nos autos finalmente,
eu tenho aí que, como equipe de licitação, definir se eu vou aplicar o pregão ou se eu vou para uma modalidade clássica. Geralmente o pregão, por suas inúmeras vantagens, é o preferido. Né? Até as equipes estão aí se especializando em pregão eletrônico. Nós temos pregoeiros já altamente capacitados que, embora estejam nos pequenos municípios ainda receosos na aplicação da modalidade eletrônica, mas já bastante experientes, que terão aí seus primeiros contatos com o pregão eletrônico, mas que já conhecem a legislação que é a mesma, né? Então, se eu consigo definir como um objeto comum aquele objeto que me veio, aquela demanda que me veio lá na solicitação de demanda, na SD, eu vou aplicar o pregão. Se vai ser modalidade eletrônica ou presencial, agora não vem ao caso, mas eu vou definir pelo pregão. Se eu não tenho um objeto comum, eu vou para as modalidades clássicas. Né? E aí eu dizia para vocês, até indiquei esse livro do autor Sidney Bittencourt, Licitação Passo a Passo, muito interessante para quem precisa tomar ali os primeiros conhecimentos, especialmente acerca de licitação, porque é um livro comentado, muito bacana, tá? Lá no artigo 22 eu tenho: são modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços, convite, ponto. Para você que está iniciando o conhecimento acerca de modalidades de licitação, o concurso e o leilão são modalidades que você precisa entender que existem, precisa conhecer, mas não precisa se aprofundar agora, porque as modalidades mais usuais, né, estamos falando ali do dia a dia das contratações públicas, são concorrência, TP e convite. Contudo, se eu tenho um objeto comum, óbvio que eu vou optar, e já digo por quê, para a operacionalização através do pregão, tá? Se eu tenho um objeto comum, o que é um objeto comum? Um objeto comum é aquele objeto que toda empresa do ramo comercializa, pode comercializar, porque é um objeto comum, sem especificidades. É um objeto que eu encontro normalmente em todas as empresas que vendem, que comercializam aquele objeto que eu procuro. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o conceito da própria 10.520, como a definição seria possibilidade de utilização do pregão para compras ou serviços, sendo vedado para obras, tá? E a primeira verificação que eu fiz foi se eu tenho bens ou serviços comum, que são aqueles geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço. Então, a Lei 10.520, ela traz como definição para o pregão, para o bem comum, que é aquele possível de ser adquirido através de pregão, aqueles que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado, tá? Então, para me dar um exemplo simples para vocês, tenhamos então em mente um exemplo que eu gosto de usar muito, o helicóptero. O helicóptero é um bem comum ou não? Depende. Se você entender o helicóptero como um bem atípico, que não é habitualmente adquirido pelo seu município, e aparecer ali a oportunidade de você adquirir um e ter que optar por uma modalidade, deixando de optar pela modalidade pregão, você vai estar cometendo um erro, porque não é pela minha frequência ou não na aquisição daquele objeto que eu o defino como um objeto comum. Objeto comum é o helicóptero, que toda empresa que comercializa helicóptero vai ter aquele modelo padrão. Agora, se eu quiser um helicóptero com um equipamento especial, nem sei se existe, né? Mas aqui para exemplificar de uma forma marcante, se eu quiser, por exemplo, como uma cidade litorânea, adquirir um helicóptero com um equipamento especial para salvar vidas, por exemplo, no mar, então eu deixo daquele produto, de ter aquele produto como comum, porque eu passo a fazer uma exigência, uma especificação dele que de repente nem todas as empresas que o comercializam terão a disponibilidade de vendê-lo para mim, certo? Então, bens e serviços comuns
são aqueles que rotineiramente eu tenho como usual no mercado, que todas as empresas que fornecem aquele objeto têm a possibilidade, enfim, de comercializá-lo. Se eu tenho um bem ou serviço comum, excetuando-se obras, eu até posso serviço de engenharia, mas obras eu não posso aplicar o pregão, então eu vou operacionalizar ali a minha licitação, já escolhi pela modalidade pregão. Agora, se eu tenho uma obra, se eu tenho um serviço que não é comum, certo? Se eu não vou poder optar pelo menor preço ou maior desconto, que é um desdobramento do menor preço, então eu já não posso realizar o pregão, tá? Então eu vou ter que partir aí para a minha modalidade a definir conforme o valor da minha contratação pela Lei 8666. Convido você, inclusive, para ir se inscrever no meu canal, certo? Adicionar aí, clicar no sininho para que você receba novas intimações aí, todas as vezes, notificações todas as vezes, né? Força de advogado, força do hábito, todas as vezes que eu colocar aqui um assunto novo, tá? E é assim que a gente consegue continuar a partir dessa interação, disponibilizando esse material para vocês. Olha só, então eu tenho como modalidade definida para bens e serviços comuns o pregão. Por que eu opto pelo pregão em detrimento às modalidades da Lei 8666? Porque eu posso licitar pela 8666, que são aquelas modalidades que estão definidas aqui. As três principais que eu disse a vocês: convite, TP e concorrência. Por que eu opto pelo pregão? Então, nessa série que eu me proponho a passar para vocês o básico sobre licitação, vocês vão compreender aí, conforme o andamento das aulas, tá? Por que a comissão ali que atua nas contratações públicas tem preferência pelo pregão. Primeiro, o pregão, que pode ser na modalidade eletrônica ou não, presencial ou eletrônica, que está previsto numa legislação apartada da Lei 8666 e a utiliza apenas subsidiariamente. É uma modalidade que eu posso utilizar sendo para bens e serviços comuns de qualquer valor da contratação. Eu não tenho essas limitações ali conforme eu tenho nas modalidades tradicionais, tá? É uma modalidade muito mais prática de se realizar, mais célere do que as modalidades tradicionais. As pessoas dos órgãos vão ficando mais habituadas a ela, vão adquirindo maior expertise em razão da sua maior aplicação. Os fornecedores já conhecem, estão habituados, inclusive precisam agora se habituar à modalidade, na modalidade eletrônica, o pregão na modalidade eletrônica também. Então, o pregão oferece vantagens, eu posso operacionalizá-lo com muito mais tranquilidade, porque eu estou aplicando tanto o pregão que, inclusive, eu já tenho ali aquela expertise e encontro mais dificuldades nas modalidades clássicas, que são, aliás, mais complexas, conforme ali o valor da contratação. Né? Nós vamos falar de convite, depois de TP, depois nós vamos falar de concorrência. Mas se eu disser aqui que o pregão é uma modalidade que tem as suas fases invertidas, ou seja, o pregão consegue primeiro analisar as propostas, depois a documentação de habilitação somente daquele que for o vencedor. Tá? O pregão tem aqui a flexibilidade de, mesmo após a leitura das propostas, a empresa ainda oferecer lances, seus melhores lances. E se for na modalidade eletrônica, então isso vai muito além. Tá? Ele vai dar, o fornecedor, lances no escuro, ele vai participar sem saber quem está dando os lances, ele não vai conseguir ali muitas manobras para que, de repente, a licitação seja fraudada. Então, isso também é uma coisa muito legal, muito bacana da licitação na modalidade eletrônica, tá? Mas, voltando aqui para a modalidade
pregão, nós teremos ainda a possibilidade de negociar com o vencedor. Aquele que apresentou a melhor proposta, ainda assim poderá reduzir o seu valor na fase de negociação. Então é muito mais prática, mais antenada com as boas práticas, mais moderna, é uma modalidade que deve ser optada todas as vezes que formos contratar um bem ou serviço comum, ok? Então, eu espero que você tenha compreendido mais ou menos essa questão que precisa ser aprofundada, porque eu estou direcionando esta aula, este conteúdo para pessoas que não estão ainda habituadas a lidar com licitação, não têm o conhecimento básico. Estou falando aqui com pessoas que eu pressuponho estarem começando a aprender sobre licitações. E nesse caso, hoje nós falamos sobre o pregão eletrônico. Deixo o meu convite novamente para que você se inscreva aqui no meu canal, faça algum comentário que eu sempre vou estar lhe respondendo, certo? Que você me encontre por aí nas redes sociais, Opinião Simone Amorim, certo? Inclusive visite o meu blog, onde eu divulgo ali artigos, publico notícias relacionadas às contratações públicas. Um forte abraço no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo aula.